Olá pessoal, como é que estão todos? Todos bem? Espero que sim. Hoje a nossa aula é a aula de número 50. Essa numeração ela está de acordo com o PDF. Vai causar uma certa confusão aí, acredito que para alguns, porque eu tenho uma apostila na página 172 que é a aula 41. Porém, a aula não está errada, né? O título é este aí mesmo: Emancipação da Alma, o Sono e os Sonhos. Espero que todos se localizem aí em suas respectivas apostilas. A ciência humana ainda não sabe qual o poder que entorpece a mente para o sono, nem sabe quais leis o regulam. Sabe-se, todavia, que existe uma atividade mental, e é através do sono que o corpo refaz suas energias. Segundo a doutrina espírita, durante o sono, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Livro dos Espíritos, 413. O sono é, por isso, usado instintivamente como recurso na renovação de energias, uma forma utilizada pelo espírito para retornar momentaneamente ao plano espiritual, enquanto o corpo repousa. E a porta C, a porta que Deus abriu para o contato com a esfera espiritual, ou para o recreio após o trabalho, pois enquanto o homem dorme, seu espírito desperta. Uma espécie de vaso comunicante entre as duas esferas, por efeito do qual os encarnados estão sempre em relação com os desencarnados. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam em encarnar-se. Livro dos Espíritos, 400 a 418. Essa é uma aula muito interessante para mim, propriamente dita, né? Porque se há uma faculdade mediúnica latente em mim, é justamente essa, é a emancipação da alma durante o sono. Vamos entender ao pé da letra o sentido dessa palavra emancipação, né? Se a gente buscar no dicionário, a gente vai encontrar que é tornar livre, se tornar independente. Então, a gente, voltando às aulas que a gente teve lá atrás, que dizia da composição do nosso corpo, né, que vem corpo físico, perispírito e espírito. Então, a gente já começa a entender a composição da alma, que a alma é nada mais do que um espírito encarnado. Então, é o momento do espírito que ele está em um corpo físico. E a aula justamente fala sobre isso, o momento que esse espírito ele se meio que se liberta. Ele não se liberta na sua totalidade. Ele ainda fica, se ele fizer isso, a gente morre, né? A gente desencarna. Ele fica ligado, né? O pessoal comenta que é o fio de prata, né? É um fiozinho que faz essa ligação, enquanto a alma ela deixa momentaneamente o corpo ali e fica ligado por esse fio. Então, é por este meio que podemos ter contato com a espiritualidade. Isso através do repouso, do sono, né? E aí a gente dando sequência. Segundo concepções antigas, os sonhos muitas vezes foram considerados como visões proféticas e reveladoras do futuro, pelos quais os homens entravam em relação com os deuses ou demônios. Outras vezes, perdiam-se em diferentes interpretações ligadas às superstições, crendices, astrologia, numerologia e etc. Aí aqui sempre o lado negativo do homem, né? Aqui o lado que fala mais alto de forma ruim, quanto a previsões proféticas, revelações de futuro. Isso é um perigo, né? A simbologia dos homens decorre da imaginação e da ignorância dos homens sobre causas determinantes dos sonhos. Ainda hoje, existe muita gente sendo enganada porque se alegra com estas ilusões.
na base de riqueza fácil, de honras e paixões, tornando-se joguetes nas mãos de pessoas insensatas, ou espíritos levianos, zombeteiros e obsessores. Aqui a gente já percebe qual o interesse que devemos ter dentro das simbologias dos sonhos. Às vezes a gente fica impressionado por ter tido um sonho ruim, prevendo coisas, prevendo algumas catástrofes, enfim, que não é bem aí. Mais para frente a gente vai chegar a entender. Para a psicanálise, tudo o que existe no mundo mental provém da experiência de uma única vida. Tudo permanece na memória. O que está inconsciente aparece nos sonhos, que são uma manifestação instintiva ou um mecanismo que traz este conteúdo à lembrança. Os sonhos são vistos como uma válvula de compreensão das frustrações diárias, e a atividade noturna sempre é vista como uma limpeza da mente, isto é, um mecanismo para limpar as redes nervosas do cérebro. Aqui a gente não pode deixar de lembrar o que a gente já viu lá no primeiro parágrafo. Até vou voltar, porque fala assim: a ciência humana ainda não sabe qual o poder que entorpece a mente para o sono. Então, a ciência ela não está totalmente desenvolvida para entender o comportamento do sono e dos sonhos. Mas existem estudos sérios, né, comprovados, que coloca aqui como foi feito. A psicanálise, né, falando desse estudo, né, psicanalístico, nos mostra aqui que existe um mundo mental que provém das nossas experiências. Tudo permanece na memória, né? Que fala que o nosso inconsciente, que aparece nos sonhos, é uma manifestação, um mecanismo que traz este conteúdo à lembrança. Aí agora aqui a ciência faz um vínculo ao que está trazendo a doutrina, né? Se a gente pegar agora o parágrafo anterior, a gente vai ver que o sono é por isso. Usado instintivamente como recurso na renovação de energias, né? Então, renovação, uma limpeza, que vai de encontro com a ciência, né? O que o estudo psicanalístico mostrou. Disso nos faz tomar o que né? O que a gente estuda, né? Dentro da doutrina, né? Que é a ciência, que é a comprovação, a filosofia que traz o lado moral, né? O estudo moral, e a religião, a fé, né? Esses três aspectos da doutrina espírita. Aqui a gente vê eles em perfeita sincronia. Os padrões que aparecem nos sonhos são muitos, entretanto, refletem preocupações básicas de cada pessoa, como nascimento, morte, sexo, posse, perda, sendo praticamente impossível interpretá-los de forma padronizada. Sempre quando a gente pensa que existe padrão, e esse padrão se torna fácil, a compreensão, o entendimento, aqui não diz isso, né? Aqui, embora esses padrões estão em torno das nossas preocupações no dia a dia, mas a interpretação é muito complicada. Não é tão simples. Segundo a doutrina espírita, os sonhos são um estado de emancipação da alma. De novo, a libertação da alma, né? Porque a alma ela se encontra aprisionada no nosso corpo, né? A nossa morada não é este corpo, né? Não é isso. A gente está passando por um planeta de provas e expiação que é necessário para a nossa evolução esse momento, né, da alma encarnada, como a catalepsia, letargia e sonambulismo. Então vamos entender cada palavrinha dessa confusa aí. Sonambulismo, a gente pensando do modo figurado, né, aquela imagem da pessoa andando, dos olhos fechados, com os braços estendidos, né, a pessoa levanta, vai na geladeira, pega alguma coisa e volta, dorme e nem lembra, né? Isso fica claro no sonambulismo, que é algo mais popular. Já a letargia
A letargia é uma inconsciência, é um sono profundo. E já a catalepsia é a inércia muscular, onde fica sem movimentos. Quem nunca teve essa sensação ou estar no estado de um sono ruim, de um pesadelo, e querer se mexer e não conseguir? Eu particularmente, tenho isso frequentemente. Até entender que é a minha alma fora do corpo. Foram anos para ter esse entendimento, né? A casa de Ubiratã me trouxe isso, né? Me instruiu, me mostrou como isso funciona. A Elaine, que tem visão, né, de espírito, ela me vê frequentemente rodando pela casa. É muito engraçado quando ela comenta isso. Fica divertido, né? Teve uma situação, a gente mora sobrado, tem uma situação que eu estava dormindo e ela me viu na cozinha embaixo lá. E quando ela volta pro quarto e me vê deitado, ela toma um susto. Ela falou: acabei de vê-lo lá embaixo, ele está aqui dormindo. É bem assim que funciona. Eu já me vi muitas vezes fora do corpo, eu em pé, atravessando paredes, depois voltando e vendo o meu corpo lá dormindo. A princípio dá um desespero, não vou negar, mas com o tempo vai se acostumando. Então, dando continuidade aqui, ó. São lembranças e expectativas que o espírito vive enquanto livre do corpo. Livro do Espírito 402. Mas dizem os espíritos neste item, observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que viste. Isso por não estar a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. A que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Aqui mostram os espíritos a diferença entre os sonhos reais e as atividades próprias da imaginação. Aqui vai muito do nosso pensamento, né? Da formação do nosso pensamento, da importância que a gente dá a determinados fatos, né? O sonho nem sempre, né, ele traz lembrança no dia seguinte. Nem sempre a gente sonha, mas toda noite, toda vez que a gente descansa, a alma dá uma fugidinha. Eu vejo após os trabalhos, principalmente o Álvaro, né? O Álvaro ele é bem brincalhão. E ao fim dos trabalhos ele fala: olha, 3h30 a gente vai se reunir de novo, hein? A gente vai continuar, hein? Nada de ir pra balada, hein? E isso de fato ocorre, né? Mais para frente eu vou mostrar que tem até trechos de André Luiz que ele diz isso, né? A clareza das lembranças dos sonhos depende do maior ou menor interesse dessa lembrança para a vida material do homem, segundo a lei de Deus. Portanto, segundo a lei de Deus, ela é perfeita e benéfica, né? Se for algo muito ruim, para que você vai ficar lembrando? Né? Para que a gente já, quando encarna, a gente já esquece as vidas anteriores, né? Já é uma bênção gigantesca, né? De Deus, né? Para conosco. B. Do maior ou maior adiantamento espiritual da alma. Quanto maior adiantamento espiritual, mais entendimento. C. Do bloqueio que a matéria exerce sobre as lembranças da alma. O corpo, sendo matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Livro dos Espíritos, 403. Bom, esse item C fala justamente da parte da matéria, né? A área do cérebro responsável pelas lembranças, pela memória, né? Imagina essa área danificada, fisicamente.
fica complicado, o espírito sendo algo mais sutil, conseguir imprimir ali algum fato de lembrança que esse órgão, essa região do cérebro possa guardar. AD. Da maior ou menor atenção que o homem dê aos seus próprios sonhos. Tem sonhos que a gente se preocupa muito, né? A gente fica mais interessado. Tem outros que passam despercebidos, a gente não dá importância. Os sonhos não são verdadeiramente como entendem os ledores de sorte, mas são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, embora frequentemente não tenha relação com o que se passa na vida corpórea. Livro dos Espíritos, 404. É um estado de sonambulismo imperfeito. Livro dos Espíritos, 425. Porquanto a alma livre recebe imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores. Bom, aqui é um complemento de tudo, né? Na B a gente já vê, o maior ou menor adiantamento espiritual. Então, quanto mais evoluído espiritualmente a pessoa tiver, ela vai conseguir, de uma forma muito melhor, interpretar esses sonhos. E também uma pessoa que está com adiantamento espiritual, está em outra faixa de vibração, de pensamento, ela consegue atrair coisas positivas, ela consegue se vincular melhor ao seu guardião, que entende perfeitamente dessas coisas. Então, uma prática que eu faço quando eu dou muita atenção aos sonhos, né? Recentemente eu tive um sonho, um cachorro horrível me mordendo, e toda vez que eu tenho esse tipo de sonho, o dia é péssimo, o dia é ruim, acontece algo que me tira da vibração normal, fico irritado, bravo, é muito complicado quando acontece isso. E ao longo do tempo eu percebi que isso é só um aviso de que isso vai acontecer. De que para quando acontecer, eu contar até 10, respirar e perceber que esse problema também não é tão grande, mas se torna gigante se eu tratá-lo com a vibração de raiva, de sei lá, intolerância, enfim, isso é um meio que eu entendi já de que acontece, vai acontecer. Se eu sonhar isso, é fatal. Porque não só no momento que eu acordo, mas assim, em algumas horas do dia me lembro o sonho. Me lembro o sonho que é justamente para que eu leve a sério, considere e que de fato vai acontecer situação que vai ser complicado. Não é fácil isso, né? Porque às vezes a gente ignora. A gente tem um aviso, a gente ignora. Mas uma boa prática é a afinação, né, com o mentor. Ter um sonho complicado, não sair procurando o pessoal que lê sorte, né, como já foi falado um pouco atrás. Procurar o seu mentor, a afinidade com o seu mentor, fazer uma oração, buscar entendimento. E olha, o entendimento virá, pode ter certeza. Pode ser uma pessoa que comenta, ou você conversar com uma pessoa. E aguardar. Seguir o que determina Deus, né? Não cai uma folha sem a vontade do Pai. Então é isso. Diz André Luiz: com a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Nesse intercâmbio, durante o sono, o homem pode ter relações com o bem, em estudos educativos, tratamentos espirituais, boa conversação, trabalho produtivo, ou pode também
ter relações com o mal, obsessões inferiores, perseguições persistentes, vampirismo destruidor, tentações diversas, ociosidade. Diz ainda André Luiz, em Os Mensageiros, capítulo 38, que ainda são poucos os irmãos que sabem dormir para o bem. Se o homem soubesse dormir para o bem, teria muitas oportunidades para estudar e trabalhar durante o sono. Na esfera espiritual, na André Luiz, em Missionários da Luz, capítulo 8, o exemplo de uma escola no plano espiritual, onde havia cerca de 300 alunos encarnados matriculados, mas com um comparecimento constante de apenas 32 alunos. Informa que a maioria dos faltosos se deixava levar por seduções comuns, decorrentes da natureza animal, e ainda a lembrança do aprendizado variava de alma para alma, de acordo com a evolução de cada uma, né? André Luiz coloca, né? Se o homem soubesse dormir para o bem, né? O que seria isso, dormir para o bem? A gente já está num grau de evolução que a gente entende o que seria dormir para o bem. Só que a gente nem sempre consegue, como ele coloca ali, né? Que ainda são poucos os irmãos que sabem dormir para o bem. O que seria dormir para o bem? Seria ter uma disciplina de horário. Eu, por exemplo, eu sou totalmente indisciplinado quanto ao horário de sono. Então, se porventura se eu fosse um desses alunos, eu não seria tão assíduo às aulas, porque no momento que eles estão reunidos, eu estaria acordado. Né? Então, como eu acordado, pela minha indisciplina quanto ao sono, ao dormir, como que eu estaria no mesmo momento que eles, né? Então, eu estaria sempre faltando ou não seguindo uma sequência de aulas ali. Que isso torna prejudicial à minha evolução espiritual. A gente já tem essa faculdade mediúnica que poderia ser algo que poderia não, que com certeza ajudaria muito em conhecimento e evolução ao meu espírito. Mas esta aula justamente me provoca a melhorar isso, né? Na minha reforma íntima, entender este ponto que eu preciso melhorar. Quando o homem dorme, sua alma procura o convívio de espíritos afins, como, aliás, acontece com o próprio homem, de acordo com a lei de sintonia. A criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Mecanismo da Mediunidade, capítulo 17, André Luiz. Daí a importância da reforma íntima, como correção de vícios, de defeitos da personalidade humana. Sabendo o homem que, durante a vida na Terra, passa em torno de 1/3 dela dormindo, deve esforçar-se para dormir para o bem, aproveitando-se, portanto, das lições doutrinárias, para fazer um aprendizado integral, aumentando suas possibilidades espirituais através deste intercâmbio durante o sono. Olha que dado interessante, né? Mas isso já é de conhecimento geral, né? Que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Mas o que não é de conhecimento geral é que enquanto a gente está dormindo, a gente também pode aprender. A gente também pode estar em trabalhos edificantes, né? Como exemplo que eu dei, após as sessões lá, com o Álvaro brinca, às 3 da manhã a gente vai estar reunido. E de certa forma isso ocorre. Eu tenho algumas lembranças disso, né? Eu lembro que a Gleice falou, sabe aquela sessão, quando a gente sai cansado da sessão, e a gente chega em casa e tem uma noite de sono, é a noite de sono melhor da semana? Então, porque é justamente isso, né?
é a limpeza feita durante o sono, é a continuação de um trabalho voltado na seara de Jesus. Então, claro que será o melhor dos sonos, né? Para quem acabou de sair de uma atividade assim. Em contrapartida, saindo de rotinas não tão nobres, não tão edificantes, se torna um sono ruim, um sono pesado, vem pesadelos. Isso tudo é de acordo com o nosso pensamentos e ações, né? Então acabou, gente. Era isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou colocar um trechozinho de um filme chamado Doutor Estranho, né? Eu lembro uma vez que assistindo o filme e ele estuda durante o sono, né? Aí eu acho que foi meu filho que disse, ou minha filha, eu não lembro. Que bom, ai que se desse pra gente aprender assim, né? Dormindo, a gente pudesse ler livro, estudar, enfim. Aí eu e a Elaine prontamente falamos assim, nossa, mas claro que dá. É que você ainda não conhece, vocês ainda não chegaram na aula que fala isso. Aí depois a gente explicou. A imagem é bem bacana. Gente, fiquem com Deus. Por hoje é só. Se tiverem perguntas, por favor, coloquem no grupo. Nós teremos o prazer de respondê-las ali. Obrigado. Tchau, tchau, gente.